Eu juro que eu não tô virando fofoqueiro de internet, mas eu gosto de comentar sobre algumas coisas, certo? Salve, rapaziada, começando mais um Minha Casa Minhas Regras, o programa que ninguém precisava, mas mesmo assim eu insisto em fazer. E aí, como vocês estão? Tão bem? Tão se cuidando nessa quarentena? Mano! Antes de começar esse programa, eu peço encarecidamente que você siga a gente no Spotify, certo? Porque, mano, a gente já bateu 102 inscritos, então é muito legal quando você segue a gente. Eu sei que tem gente ouvindo o conteúdo. Então, por favor, pega esses 3 segundinhos que eu vou colocar a musiquinha aqui. Você já segue a gente no Spotify, certo? É, meus amigos, quinta-feira, não, hoje é quarta-feira ainda, né? E tá rolando ainda a live do Flow Podcast, né? Que eles chamaram os caras lá do Xbox Mil Grau, né? Que mudou o nome agora pra X Mil Grau, né? Porque eles não podem mais usar o nome da Xbox, né? Eles foram impedidos por conta das merdas que eles fizeram. Bom, pra você que tá chegando aqui de sopetão, né? Não tá sabendo sobre o que eu tô falando, vou te explicar. Xbox Mil Grau era um canal dedicado, né? Uma página, uma Twitch. É Twitch que fala? Acho que é Twitch, né, cara? Twitch Can. Não sei o nome daquilo, eu não uso aquela plataforma. Você faz stream de jogo, né, cara? Você consegue reproduzir o que você tá jogando pra galera e tal. Enfim, é uma plataforma muito conhecida por isso. E o Xbox Mil Grau, eles eram o canal que mais tinha tempo, né, de conteúdo na net, saca? Porque os caras streamavam muito. Então eles se tornaram populares por conta disso e por defender contra tudo e todos a plataforma, o console Xbox, né? Mano, eu tô tão antenado em outras coisas. Pra quem não sabe, eu fiz um top jogos de PlayStation 2, 1 e 2. Fiz um top jogos de PlayStation 1 e 2 aqui no podcast, né? E porque realmente eu sou daquele tipo de pessoa que jogava assim, sabe, sem pretensão nenhuma. Mas, mano, tem muitos anos. Eu tenho 2 videogames hoje, tem um PlayStation 2, óbvio, né? Inclusive o meu primeira tiragem, o grandão e tal. Não querendo me gabar, mas eu realmente gosto. É um videogame que eu tinha um sonho de ter. Eu tinha um primo que tinha e ele eu via o quanto ele gostava daquilo e tal. E eu sempre gostei quando ele deixou eu jogar o videogame dele, porque eu era muito pequeno, ele não deixava tanto, eu tinha medo de quebrar, enfim. E quando eu joguei aquilo, eu senti uma sensação muito legal. Então, depois de anos, eu consegui achar um videogame numa condição legal, igual dele, a primeira tiragem. Se você não conhece, coloca aí na internet, você vai ver o PlayStation 2 grande, que é uma caixa preta, assim. O design, eu particularmente acho horrível, mas acho lindo ao mesmo tempo. Dá pra entender? Não sei. E tenho esse videogame, né? E tenho um Xbox 360 que eu também gosto muito. E eu tenho esses dois. Pra você ter uma ideia de... Óbvio. Mas você nunca mais jogou videogame? O que você tá falando? Não, porra, lógico que eu jogo. Mas eu jogo mais nos amigos, assim. Eu tenho um amigo que gosta muito de videogame. Ele tem coleção. E ele chama eu pra jogar quando a gente vai lá. E, bom, eu acabo jogando o One, acabo jogando o PS4, né? Joguei joguei o PlayStation 3. Enfim, joguei as porra tudo. Mas eu não sabia que tinha essa rincha, né, cara? Tipo, eu nunca pensei muito nisso. E os caras defendiam a galera, defendiam o console Xbox porque eles gostavam muito, e a galera zoava porque, tipo, supostamente o PlayStation tem muito mais jogo que o Xbox. Enfim, aí a luta deles foi pra uma outra proporção. Eles streamavam muito. E no meio dos streams deles tinham piadas. E quando eu digo piadas, eu tô fazendo entre aspas aqui, tá? Porque piada não sei, enfim. Tá bom. Vamos usar como piada, mas enfim.
E eles falavam muita coisa de tipo, racismo, machismo, os caras preconceituosos, assim, claramente sendo preconceituoso. Enfim, e aí um editor do canal do Felipe Neto, acho que não, do Jovem Nerd, foi e fez um compilado dos momentos deles, né? E colocou aí pra gente ver, e, tipo assim, foi bem quando tava tendo o momento com a treta toda do George Floyd e tudo mais. E por conta que ele tinha sido sufocado, né, pela polícia, né? Então, bem no meio desse foco, dessa discussão toda, surgiu, e tipo, a gente aqui é um país que tem tanto problema socioeconômico, racial e tal, isso tá no nosso quintal e a gente não tinha percebido, né? Bom, a Xbox cancelou, eles não tinham nem contrato com os caras, pelo que eu entendi, mas eles já cancelou a utilização do nome. O YouTube cancelou também o canal deles, a Twitch cancelou, enfim, eles foram excluídos de toda os canais deles, né, de toda a internet, assim, foi uma resposta a essas plataformas, ao que eles faziam, né, tirar eles do jogo, por assim dizer, né. Eles podem criar outro canal? Podem criar outro canal. Mas aqueles canais que eles tinham, com os seguidores, com o engajamento que eles tinham, não tem mais. Eles teriam que construir outro do zero? Não, porque eles já têm um certo engajamento. Mas é uma punição, né, cara? Imagina, eu gravei essa porra aqui, 90 canal, perder tudo, que bosta, né? E enfim, eu tava acompanhando de longe e eu descobri que um deles, são dois, né? São Tiff e Tio, eu não sei o nome o gordinho mineiro, de Minas Gerais. Tem esse e tem o outro, o magrinho, Capim, se eu não me engano, esse é o nome dele. Cara, ele é aqui da minha cidade, velho. Ele inclusive frequenta o bar que, tipo, a gente costuma ir assim, uma cidade interior e tal. E eu não lembro dele, mas a galera fala que ele é daqui mesmo e tal. Eu pelo menos não tive contato com ele. Conheço algumas pessoas que viram ele, já viram ele, cumprimentaram ele, mas também não tiveram contato. Então, assim, tem embasamento pra conhecer como que é o cara no dia a dia. Zero, assim, a galera não tem noção. Mas é muito louco, né? Porque eu achei importante vir falar sobre isso, porque tipo, a minha cidade é pequena, né, comparado com outras cidades do interior, e tem muita coisa rolando aqui ultimamente. Por exemplo, Sarah Winter também é daqui. Se você assiste um mínimo de televisão, se você... Mano, porra, você entra no Twitter, você vai ver ela ali no Trend Topics, que ela tentou invadir o plenário, tava ameaçando o juiz do STF, e bom, ela tem umas ideias que compactuam com umas coisas bem erradas, assim, no meu ponto de vista, bem esquisitas e ordinárias, mas no fundo eu acredito que não é nem tanto assim. Vou explicar, calma, porque eu acredito que não é devoção, e sim é um interesse financeiro, certo? Enfim, e teve isso, né? Então teve essas duas pessoas aqui da minha cidade. Eu falei, porra, mano, o que tá acontecendo com essa porra dessa cidade? Parei pra conversar com os amigos. Falei assim, mano, vocês lembram disso? E eu não sei se outras cidades do interior costumam ter isso, mas aqui teve alguns casos isolados de pessoas que flertaram com racismo, preconceito e tal, não sei o que. Mas eu nunca fiquei conhecido. Tive ciência de um mini clube de pateta que se juntava pra discutir essas idiotices, né? E pra mim sempre foram casos isolados, mas eu achei relevante vir falar sobre isso porque, porra, é meu quintal, é um lugar que eu adoro, e ter essa galera por aqui é muito triste, tá ligado? Enfim, eles foram hoje lá conversar com o Monark, com o 3K, né, com o Igor.
E, mano, a live tá rolando até agora, já tem 3 horas de live. Eu falei assim, mano, tá ficando um pouco redundante. Vou lá gravar o podcast, porque eu acho que com esse material já dá pra gente conversar. Se tiver mais alguma coisa muito importante, ou se eu tiver sentindo que eu tenho que fazer alguma correção depois, posterior, né, porque eu falei alguma merda aqui, eu vou me retratar, vou fazer um outro episódio, mas eu acredito que não estava sendo muito daquilo e eu vou falar por cima, né? Eu vou falar um apanhadão. Então, enfim, eles começaram a conversar lá e tal. E, mano, antes de qualquer coisa, chupa a internet. Porque eles já estão levantando, colocando o nome do Monark do 3K desde anteontem, desde segunda-feira, no Trend Topics, porque eles estão falando, porra, vocês vão dar palco pra racista e tal, não sei o que, vão compactuar. Mano, os cara destruiu os dois. Mas calma aí, em nenhum momento eles concordaram assim com a galera, eu pelo menos não vi. Eu vi eles bem coerentes em vários pontos, tá ligado? Então isso foi legal. Foi legal pra caralho, pra ver que, tipo assim, não que eles têm, pelo menos o Monark, ele tem fama de ser escroto, que ele já falou do cachorro e tal, não sei o que, entendi o contexto. Aí falou que ele não teria um filho com síndrome de Down e tal, que ele abortaria um filho com síndrome de Down. Ele tem a opinião dele, que quando ele fala no programa, ele explica no programa pros caras. Eu particularmente, é uma opinião que eu também concordo com ele, que era uma coisa que antes de ouvir ele falando eu já pensava que é uma responsabilidade muito grande, nada contra, mas se eu sinto que eu não me sinto capaz de cuidar de uma outra vida integralmente se ela for totalmente dependente de mim, tá ligado? Que é uma criança com deficiência. Eu tenho esse sentimento, eu sinto essa impotência minha, tá ligado? Então eu acredito no aborto também nesse caso e nos inúmeros outros casos que possam ser um tabu pra sociedade, tá ligado? Então eu acredito nessa porra. E, enfim, ele já foi bastante criticado, né? Mas lá eu vi um cara assim que ele totalmente tranquilão. É engraçado que ele até hoje ele não tava nem fumando um beck, ele não tava nem fumando maconha nesse programa, assim, porque você viu que ele tava focado, velho. Tava focado. E eu gostei muito, mano. A posição do 3K gera mesmo, eles falam no preview, né, no anúncio desse programa de hoje que ele estava irredutível, mas depois de conversar com o Monark ele mudou de ideia e achou que eles deveriam conversar com os caras. Bom, e aí a galera tava falando, não, vocês estão dando palco e tal para os racistas e pá, não sei o que. E, mano, esse é um argumento que eu acredito que tem uma base, tem um fundamento. Eu entendo que a galera fala isso, mas eu acredito que a militância hoje ela tá muito burra. Porque acho que a solução é só silenciar. Cancelar, silenciar. Isso não impedir que as pessoas falem em público, não impede que elas pensem, tá ligado? Pensem. E uma ideia não morre, essa pelo menos é a minha opinião. Uma ideia não morre. Principalmente se for uma ideia negativa, ela vai ganhando cada vez mais força. Porque eu acredito que se você tem uma ideia boa, você tem um pensamento positivo e você desencorajar, as pessoas vão apontando ele pra você, você vai caindo essa positividade e vai transformando num pensamento negativo. E esse pensamento negativo vai ganhando força. E o pensamento negativo, que já é negativo, ele só vai ganhando mais força à medida que ele é julgado, silenciado e censurado, tá ligado? Então você tá dizendo que a galera deve sair falando aí mesmo que eles pensam. Não, porra. Eu só acho que nada é passivo de discussão, tá ligado? Da gente entender o porquê a pessoa tá pensando isso ou aquilo. E, mano,
E foi isso, mano. Foi isso exatamente o que aconteceu, tá ligado? Se você pegar, porra, O Príncipe do Maquiavel, se você pegar a Arte da Guerra do Sun Tzu, tá ligado? Se a gente quer realmente promover uma guerra contra o sistema, acredito que a gente tem que entender o máximo de coisas que a gente puder entender sobre o inimigo. Quem é o inimigo? É o cara preconceituoso, é o cara que não quer o pobre, não quer o preto, o negro na faculdade, tá ligado? Tem gente que é assim, cara. No mundo real tem pessoas que tem assim, são assim. Mas a gente, o Monark e o Igor no Flow, eles deram a oportunidade pra gente saber como que funcionava a cabeça de uma pessoa dessa. E, mano, o que eu vi ali foram dois homens completamente alienados da vida na Terra, assim, tipo... não tô falando no quesito negativo não, mas tipo assim, eu acredito que quando você passa muito tempo fazendo uma parada, que no caso deles é jogando ali, não tô falando que jogar é ruim, só tô falando que quando você... Mano, já aconteceu isso com... Tem inúmeras vezes que isso pode acontecer. Se o cara fica só focadão no trabalho, só fazendo aquilo, ele vai acabar desconhecendo uma série de outras coisas. Se ele fica muito no esporte, ele vai ficar bitolado naquilo e só vai saber só falar aquilo. Então quando você fica muito bitolado numa coisa, eu acredito que te impede de expandir seu horizonte para outras coisas. E aí que tá o perigo? Pode ser, mano. Talvez o fato deles ficarem tanto ali naquele nicho deles ali, com raiva de quem não gosta de videogame, Xbox, com raiva de quem falou que o joguinho dele é feio, tá ligado? Então vai alimentando ali e você começa a fazer piadas, né? Ou seja, aquilo como você quiser chamar. Eu acho uma coisa negativa, não sei se isso cai dentro de piada, né? Eu acho que não. E a galera, o cara fica ali só fazendo aquilo, ele não tava entendendo que é errado. Então, tipo assim, o cara é um seguidor, é um líder supremacista branco, ele tá tentando instaurar a nova Ku Klux Klan no Brasil. Mano, não vi isso. Pode ser que sim. Ou se os cara fez um personagem minimamente bom, mas ali tinha um cara ali. Mas eles tiveram problemas nas falas deles também. A gente vai falar isso. Mas eu vi ali um cara admitindo que cagou, que é o Capim, que é o cara aqui da minha cidade, né? Ele falando que cagou. E é isso. E ele ficou chateado do outro levar a culpa pelo que ele falou. Porque pelo que eu entendi, o outro não foi racista contra negros, mas isso não diminui a culpa dele. Porra, ele falou de Hitler, tá ligado? Falou um monte de porra. Mas falou menos que o outro foi mais direto, entendeu? Então eu vi ali dois caras ali alienados, assim, de várias coisas do que é ser um ser humano e viver em sociedade. E arrependidos, mas ainda sem entender o que eles errou. E esse é o lance, tipo assim, eles não sabem onde eles erraram ainda direito, entendeu? Um argumento ali que os dois estavam usando muito, ou tipo assim, já eram modus operantes que eles já tinham conversado antes e planejado. Mas eu achei uma galhofada quando eles ficam falando, não, porque a gente faz 10 horas de stream. Não, porque aí eu já tava fazendo 13 horas de stream. Meu irmão, foda-se. Se tu tem o cara lá, que foi um maluco esquisitão no Flow também, esqueci o nome dele agora, mas um maluco lá, ficou magricelão lá, parece que tá doente, esqueci o nome dele. Ele faz 2 dias de stream viradaço, tá ligado? Na minha opinião, daí já é doideira, mano. Já é maluquice. Mas o cara faz, mano. O cara faz. E você vê, é um cara que não tem... Nunca vi nada relacionado a ele, tipo, a falar umas merda dessa, tá ligado? Então, por que eles estavam usando tanto esse argumento? Ah, não, porque a gente faz 70 horas de stream. Foda-se. Que faça 100, não fala essa porra, tá ligado?
E foi refutado pelo 3K e pelo Monark a todo tempo, que essa porra, independente se tu faz 5, 10, 15, 20, 30, 50 horas de stream, você fica 50 horas ali parado na frente da televisão, você não vai falar uma merda dessa Aí ele falou, não, porque aí ele jogou uma que eu fiquei, puta que eu pariu, velho. Ele jogou uma que ele falou que não, mas tinha só 200 pessoas. Mano, que seja uma, cara. Que seja uma. Se tem uma pessoa te ouvindo, você tem o dever de ser o minimamente ético possível, tá ligado? Principalmente com questões de diversidade, né, que não inflige. Porque uma coisa, tipo assim, eu venho falando sobre alguns temas polêmicos que estão acontecendo nessa pandemia aqui nesse programa, né, cara. E uma delas é a questão deles ter falado que o trap é uma bosta lá do PC Siqueira, mano, entendeu? Tipo, aí o The Fidelis transformou numa questão racial. Pra você que não sabe, ouve aí, mano. Tá nos programas. Procura The Fidelis e Rafinha Bastos, enfim. E é uma coisa, você fala que uma coisa um jogo é uma bosta. Ah, tá. A pessoa é uma bosta, mas não porque ela é gorda, magra, baixa, alta, branco, preto, vermelho, azul. É porque a pessoa é uma bosta, tá ligado? A personalidade, ela falou bosta e as coisas que ela concorda são uma bosta, tá ligado? Então, uma coisa é você falar isso, mas tipo, colocar... Entende? É diferente você falar que a pessoa, só ela, como um indivíduo singular, não rola, tá ligado? E outra coisa é você falar que ela, por ela ser de um jeito X, ela é inferior, tá ligado? Não tem, eu acredito que tem essas diferenças, assim. Acho que não é uma parada interessante pra gente se apoiar, saca? Bom, e 3 horas, né, de live. Eu acho que aí eles colocaram o vídeo pra eles assistir. O vídeo não foi focado em entender quem que eles eram, de onde eles vieram, não. O vídeo era focado em falar sobre as merdas que eles falavam, tá ligado? E é plausível, mano. É plausível à medida que aquela merda tava lá. Ninguém queria saber, tipo, depois que você fala uma merda dessa, as pessoas estão cagando pra de onde você veio e pra onde você vai, tá ligado? Elas querem saber daquela merda, tá ligado? Se realmente você é essa pessoa. E na minha opinião, ali mostraram que não são. Se eles são aquilo, eles me enganaram muito bem, porque eu vi 2 caras ali, mongolzão, que falaram um monte de merda e estão sendo julgados por isso. Espero. Eu acredito que, tipo assim, falaram do Cossielo e tal. O Cossielo também foi um cara bem polêmico na época, mas ele não foi cancelado. A diferença, né? O Cossielo falou um lance que eu acredito que não foi racista. Eu reassisti a parada algumas vezes, mas reassisti não, desculpa. Eu li o tweet algumas vezes e não senti isso. Mas foi o que o Monark e o Igor falou no Flow, né? Falou que por conta da questão cultural, geográfica e histórica do Brasil, pegou mal, tá ligado? Entendeu? Mas no geral ali é um caso totalmente diferente. Ele foi atrás, tá ligado? Ele falou, não, peraí, se eu errei, eu quero entender por que eu errei. Ele conversou com um monte de gente, pelo menos que ele fala, e depois ele gravou o vídeo pedindo desculpa e falando o que ele aprendeu e repassou o que ele aprendeu pra não cometer mais esse erro. Perdeu muito dinheiro, perdeu muito patrocinador, perdeu muita coisa, mas tá lá com a família dele, cuidando do filho dele, ajudando a esposa dele. Diferente para esses meninos que foram lá tentar se defender. Eles merecem ser crucificados, julgados por conta disso? Eu acredito que tem que ter retaliação judicial, sim, mas acho que tem que partir deles agora, entender o porquê que eles erraram. Ontem eu assisti uma live
legal pra caramba de um ex-cunhado meu, que ele se juntou com 3 outras pessoas, né, 2 mulheres, eu não sei o nome deles, preciso pegar o nome deles porque a live tá salva, eu preciso terminar de assistir. Mas ele conversou com um homem e 2 mulheres de movimentos afro-americanos, né? Mano, e o cara deu uma aula pra mim, tá ligado? Tenho amigos que estavam criticando as manifestações que estavam tendo, mas eu tava tentando entender pela perspectiva deles, porque eles não estavam tendo a visão que eu tenho, tá ligado? Primeiro, informação, acho que esse é o principal. Segundo, que eles estavam olhando o efeito sem a causa. E sempre quando você tem que olhar uma questão dessa de revolta, você tem que olhar causa e efeito, tá ligado? Eles só estavam olhando o efeito. E a galera dessa live ontem falou um monte de coisa que eu falei, puta que eu pariu, mano. É mais foda do que eu pensava, tá ligado? E é um lance que me gerou uma revolta muito grande, tá ligado? E quando você para pra pensar nessas coisas, porra, muita coisa faz sentido, tá ligado? A revolta da galera contra esses 2 homens brancos fazendo essas piadas, entre aspas, torna a revolta legítima, tá ligado? O cancelamento legítimo de certa forma, mas volto a falar aquilo que eu falei, silencia eles, o lance não é ser cancelado, tá ligado? O que eu quero dizer é que, tipo assim, eu entendo porque eles foram, mas eu não tô dizendo que tá certo sair cancelando os outros. A gente tem que tentar entender o que tá acontecendo. E eu acho que a gente volta ao princípio, tá ligado? Volta ao princípio de tudo aquilo que eu acho, que essa merda só tá acontecendo porque o brasileiro não sabe da história do Brasil. É isso. Rapaziada, falei pra caramba. E cê é louco, quase meia hora falando. Parece que eu não falei nada de tanta coisa que eu tava pensando aqui, tava matutando. Mas é isso, mano. Mais um Minha Casa Minhas Regras. Espero que você tenha gostado desse programa. Você pode seguir a gente no Spreaker, no Spotify, no YouTube. Mas eu peço encarecidamente que, se você for mandar comentários pra mim, mandem no YouTube. Lá eu tô acompanhando. Já teve uma galera que mandou umas mensagens pra mim. Eu tive um boom no podcast sobre a treta do Mano Brown com o Racionais, a treta do Marcelo D2 com o Racionais, né? Ou vice-versa. E teve uma galera indo lá conversar comigo, eu achei legal pra caralho. Então é isso, mas segue a gente no Spotify. Demorou? Então é isso, mais um Minha Casa Minhas Regras. Terminando, obrigado por ser essa audiência maravilhosa e a gente se encontra numa próxima, certo? Certo. Boa noite e tchau.